Você quer saber quais são os 6 melhores investimentos para 2020? Então fica nesse vídeo até o final que eu vou te contar cada um deles. Olá, tudo bem com você? Nesse vídeo eu vou te mostrar os 6 melhores investimentos para esse ano. Muita gente tem me perguntado, então vamos lá. Número 1, o primeiro investimento aí, e eu acho que esse vai ser o primeiro para qualquer ano que você esteja, que é o investimento no Tesouro Direto. O investimento no Tesouro Direto é um investimento muito seguro, provavelmente o investimento mais seguro que a gente tem no Brasil. Então é um investimento muito conservador, e é bom eu falar aqui, né, que eu vou começar do investimento mais conservador até o investimento mais arrojado. E o Tesouro Direto, então, é esse número 1. Por quê? De qualquer banco, praticamente, né, qualquer banco ou qualquer corretora que você estiver, você consegue investir no Tesouro Direto. Eu já falei dele aqui algumas vezes, mas eu falei só de um deles, que é o Tesouro Selic. Além do Tesouro Selic, nós temos o Tesouro Pré-fixado e o Tesouro Pós-fixado. O Tesouro Selic, como eu falei, ele é muito bom para reserva de emergência, porque o valor dele ao longo do tempo permanece o mesmo. Na verdade, ele vai seguindo a Selic e você nunca vai perder o dinheiro que você investiu, certo? Então, por isso, ele é muito bom para você colocar sua reserva de emergência, porque mesmo que você precise fazer um resgate antecipado, você vai ter o seu rendimento garantido pela taxa Selic. Já no caso do Tesouro Pré-fixado e do Tesouro IPCA, aí você tem uma variação diária no preço desses títulos, que é o que a gente chama de marcação a mercado, que vai fazer com que, se você precise fazer um resgate antecipado do título que você comprou, ou seja, um resgate antes da data de vencimento daquele título, pode ser que você perca dinheiro ou pode ser que você até ganhe um pouco mais de dinheiro por causa dessa variação diária do mercado. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, comenta aqui embaixo que eu posso fazer um vídeo explicando sobre a marcação a mercado, beleza? Aí, o seguinte, com o Tesouro Direto, então, você pode investir o seu dinheiro de uma forma muito segura. O seu dinheiro vai estar garantido pelo Tesouro Nacional, então é muito difícil que você perca o seu dinheiro que você investiu ali. Porém, os rendimentos, ainda mais hoje com a queda nas taxas de juros, os rendimentos no Tesouro Nacional têm sido um dos menores aí que a gente tem no país. Então é um investimento extremamente conservador, mas também por causa disso vai te trazer um retorno bem baixo, né, comparado aos outros tipos de investimentos. E isso nos leva ao número 2, que são os investimentos em outros tipos de renda fixa. Dentro da renda fixa, a gente tem vários outros tipos de investimento, como os CDBs, os LCIs, LCAs, CRIs, CRAs, os fundos de investimento em renda fixa, e todos esses investimentos colocam para a gente um tipo diferente de estratégia e vão ter rentabilidades um pouco superiores ao Tesouro Nacional, em sua maioria. Alguns têm até rentabilidades menores, mas em sua maioria maiores do que o Tesouro Nacional, e vão te expor também a outros tipos de investimento que você ainda pode não ter na sua carteira. E esses investimentos, eles continuam tendo risco muito baixo, porque eles são garantidos pelas instituições financeiras, mas tem esse risco da instituição financeira que você investir acabar quebrando ou acontecer alguma coisa. Só que esses investimentos, grande parte deles, são garantidos pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que te garante até R$250 mil em caso dessa instituição quebrar ou acontecer alguma coisa com o seu dinheiro. Então ainda você tem uma segurança muito grande de investir nesses tipos de investimento e vai ter aí a sua rentabilidade um pouco maior do que no Tesouro Direto, dependendo do investimento. Vale a pena você entender esses tipos de investimento, né, antes de investir neles, e vale a pena também conhecer como que funciona a tributação, né? No Tesouro Direto a gente tem uma tributação, né, com o imposto de renda e também uma taxa de custódia que é cobrada em cima do tesouro, e a gente tem também para esses outros investimentos o imposto de renda e IOF, dependendo do período
que você fica com esse investimento. No Tesouro Direto também temos IOF. E aí, o que acontece? Alguns investimentos desses têm o imposto de renda, outros não, mas são excelentes alternativas aí para você começar a diversificar a sua carteira e começar a ter exposição a outros tipos de investimento. Beleza? E aí podemos passar para o número 3 e aí a gente começa a se expor um pouco agora na renda variável. E indo para um investimento que eu considero o mais conservador dentro da renda variável, que são os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários são fundos que são negociados em bolsa de valores e que investem basicamente em imóveis. Esses fundos, quando você compra uma cota deles, você passa a participar da receita desses imóveis. Seja a receita de compra e venda de imóveis, seja a receita de aluguel de imóveis, ou seja a receita com títulos atrelados a imóveis. Essa receita você vai receber todo mês de acordo com a quantidade de cotas que você possui. Então, essa receita você vai ter todo mês. Além disso, você vai estar exposto ao mercado de renda variável. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o valor da cota que você comprou vai variar todo dia, né? A renda variável é porque ela varia. Porém, você tem todo mês garantido um pequeno valor aí de aluguel ou dos rendimentos desses imóveis. E aí o que você pode fazer é pegar esse rendimento e reinvestir nos fundos imobiliários. E aí, ao longo do tempo, você vai ter uma carteira que vai te garantir uma renda mensal interessante e também vai te ajudar a diluir os riscos dessa variação da renda, né? Você sempre reinvestindo no fundo imobiliário, você vai ter sempre um equilíbrio entre o valor das cotas e o valor que você recebe de aluguel. E aí, no longo prazo, a sua rentabilidade tende a ser grande. Os fundos imobiliários também são interessantes porque a análise dos fundos é um pouco mais simples do que a análise de empresas, né? A análise de ações. Os fundos imobiliários, por estarem investindo em imóveis, vão ter a sua análise mais relacionada a esse mercado. E é uma análise muito simples, porque o negócio deles é muito focado e é muito direto ali, imóveis, né? Ao passo que em empresas você pode ter várias linhas de negócio e começa a complicar um pouco a história. Mas basicamente, dando um exemplo, né? Eu estou nessa falação toda, não dei um exemplo ainda, mas um exemplo para fundos imobiliários pode ser o seguinte. Vamos supor que você quer investir em fundos imobiliários de shoppings, que é uma das categorias dos fundos imobiliários. Então o que você precisa entender? Você precisa entender que esses fundos vão investir em um shopping e aí a receita gerada nesse shopping com o aluguel das lojas é que vai ser distribuída aos cotistas. Então, o fundo ele vai ter vários shoppings na carteira dele e esses shoppings todo mês geram a receita de aluguel que vão para os cotistas. Aí vamos pensar, há alguns anos atrás a economia estava muito desacelerada. Você consegue perceber isso até no seu dia a dia porque você também frequenta shoppings, certo? Você viu o quê? Os shoppings um pouco mais vazios, algumas lojas sem estarem alugadas, né? Algumas lojas vazias. E aí agora, com o que parece ser uma retomada da economia, a gente percebe o quê? Os shoppings têm cada vez mais aumentado o movimento e têm cada vez mais alugado as lojas que estavam vazias. E junto disso, se você acompanha um pouco mais a fundo aí já o mercado dos fundos imobiliários, você vê também que as taxas de inadimplência, ou seja, as lojas que não estavam pagando o aluguel em dia, estão passando a pagar cada vez mais o aluguel em dia. Então a gente vê essa retomada, esse crescimento, né, no movimento dentro dos shoppings, e isso afeta onde? Se o fundo imobiliário ele gera a renda dele, né, a receita dele através dos aluguéis, se cada vez mais as lojas estão sendo alugadas, a receita desse fundo aumenta, a receita desse fundo aumentando, maior a distribuição para os cotistas e, além disso, o valor das cotas tende a subir por causa desse aumento na receita, né? Fora isso, o fundo pode também
vendo essa retomada, começar a investir em outros shoppings, aumentando assim a quantidade de lojas que ele tem para alugar, aumentando o valor do aluguel. Então a gente tem esses tipos, né, de análise que a gente pode fazer, e aí você consegue compreender os fundos imobiliários. E por isso eu considero eles um dos investimentos mais conservadores dentro da renda variável. Porque é um investimento de fácil análise e um investimento que não tem tanta volatilidade diária, ou seja, o valor diário dele não varia tanto, e você consegue, com o conhecimento que você tem da economia em geral e do seu dia a dia, para alguns tipos de fundo imobiliário você consegue entender como que as cotas deles vão variar e o quanto você pode ganhar com isso. Beleza? Então vamos passar para o número 4, que são os ETFs. Já me pediram nos comentários para falar sobre os ETFs, eu vou falar um pouco sobre eles aqui, mas depois vou fazer um vídeo um pouco mais complexo explicando a fundo o que são os ETFs. Mas basicamente os ETFs são fundos de investimento negociados na bolsa, assim como os fundos imobiliários. A diferença é que os ETFs, em sua maior parte, vão estar investindo em índices. Então a gente tem, por exemplo, o BOVA11, que é um fundo, um ETF, que replica o índice Bovespa. Né? Então ele vai replicar o nosso principal índice da bolsa, ele vai pegar a carteira teórica do Ibovespa e vai replicar dentro do fundo comprando aquelas ações. E aí o que isso significa? Significa que o valor desse fundo ele vai acompanhar o rendimento do Ibovespa. Então quando o Ibovespa sobe, esse fundo tende a subir, quando o Ibovespa cai, esse fundo tende a cair. A vantagem é que você investido no índice, você está exposto a menos risco do que se você estivesse investido em uma única ação, ou 2 ou 3 ações. Né? Então o seu risco é menor e ele tem outra vantagem que, comparado a outros fundos, e eu esqueci de falar isso para os fundos imobiliários, ele tem uma taxa de administração muito menor. Por quê? Como ele só replica o índice, o gestor não precisa estar ali pensando muito qual ação comprar ou vender. Ele só replica o que o índice faz e pronto. Então a taxa de administração desse fundo tende a ser menor. Beleza? Outro ponto importante, e que eu também esqueci de mencionar para os fundos imobiliários, é que algumas corretoras ainda cobram taxas de corretagem para esses dois tipos de investimento. Então é importante ficar atento se a sua corretora está cobrando a taxa, porque essa taxa de corretagem também vai comer um pedacinho aí do valor que você investiu e aí a sua rentabilidade global vai ser diminuída por essa taxa. Então vale a pena ficar esperto também nessas taxas de corretagem, beleza? De qualquer forma, os ETFs então, que são os fundos negociados na bolsa, eles também vão variar de acordo com o movimento do mercado, porém eles vão seguir o índice. E como que isso é possível se o valor, né, dos ativos negociados em bolsa variam de acordo com a oferta e a procura? Os ETFs especificamente, para o valor negociado em bolsa não fugir do valor real da cota daquele fundo, você tem uma entidade que fica analisando o movimento do mercado e fazendo um movimento de disponibilizar ou retirar cotas do mercado de forma a manter o valor daquele fundo dentro do seu preço justo. E aí com isso você tem realmente essa valorização do ETF ou então a desvalorização seguindo o índice. Outro fato interessante aí dos ETFs é, por exemplo, se você quer investir no exterior, mas ainda não abriu uma conta lá fora, não sabe como fazer isso, por enquanto você pode investir, por exemplo, no IVVB11, que é um ETF que replica o índice SP500, que é o principal índice de ações dos Estados Unidos. Então esse ETF ele vai comprar essas ações para você e você vai só replicar o que o índice replica, sem precisar se expor lá fora você próprio. Né? O índice faz isso para você e você compra essa cota em reais e fica investido só aqui no Brasil. Beleza? Então o ETF é o nosso número 4 e aí a gente passa para o número 5, que são os fundos de investimento, tanto multimercado quanto fundos de ação, que são um pouco mais arriscados, ao meu ver, do que os ETFs.
A maioria dos fundos, vamos dizer, tradicionais que você vai negociar pelo banco e não pela Bolsa de Valores, esses fundos eles têm estratégias que buscam superar o índice. Então, com relação aos ETFs, que vão te garantir só a rentabilidade do índice, esses fundos eles vão tentar superar o que o índice replicou, né? Do que o índice rendeu, certo? Então, esses fundos eles tendem a ter um risco maior porque eles não podem investir somente nas mesmas ações que o índice está investindo. Eles precisam investir em empresas diferentes ou numa composição diferente do que o índice investe. E aí, por isso, o gestor desses fundos precisa ter uma estratégia diferente da estratégia do índice para superar esse índice. E aí vem o que tem de risco nesses fundos. Primeiro, você vai estar na mão de um gestor. Então esse gestor é que vai tomar as decisões por você, ele que vai decidir onde vai colocar o seu dinheiro e, portanto, você tem esse risco. O segundo risco é que, por ele tentar se diferenciar do índice, ele pode criar uma composição diferente que vai ter uma rentabilidade pior do que o índice. Então você precisa entender esse tipo de estratégia que o fundo vai estar utilizando. E para isso é sempre importante, até para os fundos de renda fixa, que você leia sempre os prospectos dos fundos para entender como que o fundo investe e o que ele vai fazer com o seu dinheiro, qual que é a estratégia dele, como que ele vai movimentar o dinheiro lá dentro, quando ele compra, quando ele vende, se ele nunca vai vender, se a estratégia dele é comprar para o longo prazo, se é curto prazo, para você entender em como que o valor das cotas desses fundos podem variar no dia a dia. E aí você fica atento e conhece e assume o risco que você está adquirindo, certo? Por isso que é muito importante a gente sempre estar estudando sobre investimentos para cada vez mais a gente compreender os riscos envolvidos e criar também a nossa própria opinião e a nossa própria visão estratégica dos investimentos. Qual que é a nossa estratégia? O que a gente acredita que é a melhor forma de ganhar dinheiro? E para que isso aconteça, você precisa estudar mais e aí nos levando para o número 6, que é investir no mercado de ações diretamente. Você comprar as ações que você julga ótimas para o melhor rendimento para a sua carteira. E por isso é preciso muito conhecimento, porque esse eu coloquei como sendo um investimento mais arriscado, justamente porque nesse ponto é você que vai assumir a responsabilidade em cima do seu próprio dinheiro. E com pouco conhecimento, pode ser que você tome uma direção que não vai ser legal, uma direção que você só vai perder dinheiro. Então, nessa parte, o conhecimento é um fator, né, que influencia no risco. Ele é inversamente proporcional ao risco, ao meu ver, né? Quanto mais conhecimento você tem de investimentos e principalmente na renda variável, menor vai ser o seu risco nesse investimento. Claro que você ainda continua tendo risco, que é o risco do mercado, essas variações que acontecem no mercado por alguns fatores que são incontroláveis, né? Por exemplo, a crise de 2008 lá nos Estados Unidos fez o mercado cair muito, a greve dos caminhoneiros recentemente que fez o mercado nacional cair muito, mas tendo conhecimento você entende que esses movimentos do mercado também podem ser uma oportunidade para você, tanto de comprar na baixa para depois render mais, quanto vender na alta, tem uma operação que você faz vendendo ações, quanto também se você for da estratégia do buy and hold, você sabe que essas variações são passageiras e que o valor real das ações no longo prazo está muito mais atrelado ao valor que essa empresa entrega ao longo do tempo e ao lucro que ela gera no longo prazo, né? Então, com o conhecimento você vai entendendo essas coisas e é isso que eu quero falar nesse canal mais para frente com vocês, conversar desse tipo de investimento em ações olhando para o longo prazo e aí vocês conseguem entender que esse é um bom investimento também. Apesar de ser um investimento bastante arriscado, bastante arrojado, é um investimento que também vale a pena. E para 2020, mais ainda porque a gente ainda está num mercado que está muito otimista, um mercado que ainda tende a subir bastante por causa do otimismo, que também, por questões de conhecimento, pode também te jogar para baixo,
Porque um mercado muito otimista vai chegar num ponto que ele vai virar e vai começar a cair. E se você não souber a hora certa de comprar e vender, você vai ser aquela típica pessoa que compra na alta e vende na baixa. Você compra na alta achando que vai subir mais e começa a cair, e quando começa a cair você desespera e vende a sua ação e vai sempre nesse movimento perdendo dinheiro ao invés de ganhar dinheiro aproveitando esses aspectos do mercado. Então, pessoal, espero que esse vídeo tenha sido bastante interessante aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E eu falei, então, os 6 investimentos que eu acredito para 2020. Número 1, o Tesouro Direto. Número 2, os outros investimentos de renda fixa. Número 3, os fundos imobiliários. Número 4, os ETFs. E número 5, os fundos de investimento em renda variável, e número 6, o investimento direto no mercado de ações. Sendo que esses 3 últimos, na verdade os 4 últimos que eu falei, que são na renda variável, são os que eu mais acredito para 2020. Porque, como eu já falei muito em outros vídeos aqui, as taxas de juros só estão caindo, as perspectivas é que elas caiam mais ou se mantenham nesse patamar que está agora, que não é um patamar mais legal para ficar parado na renda fixa, então é interessante migrar para a renda variável, beleza? Eu tô esquecendo sempre nos vídeos aqui, é falta de costume com o YouTube, mas tem um aspecto que é muito importante para a gente aqui, que vamos dizer, trabalha aqui no YouTube, que é o seguinte: a gente precisa muito do seu joinha, muito do seu comentário e muito da sua inscrição no canal. A inscrição e o joinha para a gente saber que você está gostando do que a gente faz aqui, que você gosta do nosso conteúdo, que você quer acompanhar a gente. E o comentário para feedback, para a gente saber o que a gente pode fazer nos próximos vídeos, o que a gente pode melhorar, o que vocês estão achando do canal, suas dúvidas, suas sugestões. Então, isso tudo é muito importante para a gente. Então, se você puder fazer os 3 é o melhor dos mundos, mas se puder fazer só um dos 3 também já ajuda a gente demais. Beleza? Então, até a próxima. Valeu!